Conexão Rural fala com o professor Enio Marquesan, da Universidade Federal de Santa Maria, que está presente aqui também nessa maravilha de evento que é promovido pela FederArroz, nas vitrines tecnológicas. E assim que o senhor for falando, nós vamos rodando essas imagens que fiz aqui nesse local que foi reservado à universidade. Professor, nos fale um pouquinho sobre essas parcelas de arroz, soja e milho, né? Isso, um prazer, Alex, estar conversando contigo e todos os ouvintes. Na verdade, nós trouxemos aqui alguns resultados que o tempo tem apresentado, que nós temos conseguido obter com as nossas pesquisas, de observações também. Então, a gente quer trazer assim, dois olhares para esse ambiente de terras baixas. Assim. Essa metade sul do Rio Grande, que representa alguma coisa como um pouco mais de 50% da área física do Rio Grande do Sul, está em franca evolução, franca transformação, crescimento e progresso. Antes era só cultivo do arroz, hoje nós temos soja, temos milho, sorgo, se for o caso, forrageiras de inverno, forrageiras de verão, integração lavoura-pecuária, fala-se em trigo, triticale, ou seja, de arroz passou a ser algo como um policultivo. Bem, o que a gente está tentando assim é identificar e trabalhar é que nós temos que ter mais segurança, mais assertividade nesses cultivos. Nós gostaríamos que o cultivo do arroz, da soja e do milho tivesse a mesma assertividade do que o cultivo do arroz tem. Porque os períodos de estresses que esses cultivos vão passar, eles vão passar por estresse, por excesso de água, né, e por falta de água. O nosso trabalho é que eles sejam menores e menos frequentes. Então nós estamos trabalhando com dois olhares, um acima da superfície do solo, que é o que a gente chama de domínio sobre o fluxo das águas, ou seja, nós temos que organizar essas águas que elas andem e tenham um fluxo que não prejudique os nossos cultivos. Né? Segundo momento, bom, isso aí tem que ter projetos, né, porque envolve o ambiente, é uma questão muito delicada, muito técnica, né, mas que está se começando uma grande evolução no estado. O segundo aspecto é no ambiente de raízes, o ambiente da subsuperfície, que nós temos que ali trabalhar para melhorar o desenvolvimento e reduzir os estresses. E é isso que nós apresentamos na feira, nessa parte de subsuperfície. Então apresentamos as intervenções que a gente fez no milho e na soja, né, onde a gente trouxe que normalmente essas áreas de arroz, terras baixas, elas têm camada compactada, próximo da superfície, cerca de 12, 15, 18 centímetros. Isso dificulta o crescimento de raízes, a aeração, a respiração das raízes, o crescimento de nódulos, no caso da soja ou leguminosas. Então nós trouxemos aqui diferentes formas, escarificação, camalhão, sem nenhuma intervenção, e nós estamos mostrando isso no milho, como as plantas reagiram a essas diferentes intervenções. E na soja de forma igual, só que a gente cavocou ali umas trincheiras também, né, que a gente visualiza, onde a gente não fez nenhuma intervenção, quando a gente fez intervenção. Então primeiro a gente olha a parte aérea da planta e depois a gente tenta identificar como é que está o sistema radicular, com mais uma forma de convencimento da gente e de quem nos visita, né, de que aquele procedimento pode dar bom resultado, né, e que a planta está mostrando os benefícios que ele traz. Né? Professor, o que se aprendeu com a soja que pode ser aplicado no milho? Pois eu acho assim, ó, que a soja já trilhou boa parte do caminho. A soja o milho já vai encontrar parte do caminho andado. Né? É muito claro que ele tem as suas especificidades, mas essa coisa de drenagem e tal, e necessidade de irrigação é muito semelhante. Claro, ele precisa em estágios diferentes, em quantidades diferentes, mas enfim, os cuidados são muito semelhantes, né? Essa questão, professor, principalmente do excesso hídrico, né? A gente está num período de carência hídrica, mas quando dá o excesso, esse é um medo, né, que os produtores têm de investir numa área maior de milho. E esse processo, né, de drenagem da soja, ele serve especificamente ou também para o milho ou não? Talvez ele tenha que ser até mais acurado, mais preciso, mais intensificado, né? Então essa parte eu penso assim, no primeiro momento, para colocar milho nessas áreas de terras baixas, áreas de várzea ou áreas de arroz, como eu estou chamando, que engloba tudo, eu acho que o primeiro momento meio mais seguro é colocar ele na forma de sulco camalhão, porque aí nós temos a drenagem garantida, que tu colocaste bem, o primeiro aspecto que tem que envolver um projeto de domínio sobre o fluxo das águas é a drenagem e ao mesmo tempo irrigação. Mas falando em drenagem, quer dizer, o milho eu acho que ele precisa dessa intervenção
seja colocado sobre o camalhão. Mas só isso não é suficiente. Se tem restrições à camada compactada, isso nós mostramos, a gente pode visualizar aí, conforme as imagens estão mostrando da produção, que a gente fez ali uma colheita simulada, também a escarificação, ou seja, a melhoria do ambiente para o crescimento de raízes é muito importante. Então, só o camalhão, ele não entrega todos os benefícios que o camalhão com a escarificação, se houver presença de camada compactada. E normalmente acontece, ocorre, esses dois em conjunto entregam a melhor resposta e nós estamos aproveitando melhor as oportunidades do milho em terras baixas. Se nós formos analisar, professor, nos últimos 100 anos, e olha que 100 anos é um átimo dentro da nossa história, nós vamos perceber que de importadores de arroz, passamos a ser o maior produtor de arroz. A lavoura de arroz, diante de todos esses problemas que estão acontecendo fora, mas parece que ela fica isolada dos problemas. Pode-se dizer que ela chegou no auge da perfeição produtiva? Não, eu acho que nós temos coisas ainda a melhorar. Porque agora, né, com a vinda da soja e do milho talvez amanhã, em uma escala maior, nós estamos com a integração lavoura-pecuária, nós estamos diante de um sistema de produção, Alex. Então aí muda de figura. As reações, as respostas, as exigências não passam a ser só de um cultivo, mas eles têm que ser benéficos para o conjunto, para o sistema. E nós estamos recém começando a andar nessa área. Então o arroz, eu acho que ele tem mais espaços ainda a avançar, na medida que a gente propuser melhorias, né, para a soja, ou para o milho, ou para as forrageiras, o arroz pode se beneficiar disso e ir elevando tetos produtivos. Exemplo, a melhoria do ambiente radicular. Exemplo, a fertilização, o calcário, o controle de plantas daninhas, a drenagem melhor, a irrigação. Todos são aspectos assim que a gente, né, o nivelamento, as geotecnologias que são absolutamente importantes para esses cultivos ditos de sequeiros. Nós vamos ter um melhor domínio ainda sobre a irrigação, uma lâmina de água mais uniforme, quer dizer, as plantas vão apresentar uma resposta fisiológica melhor em toda a sua comunidade. Então aí são pequenos ganhos, um pouco daqui, um pouco dali, que vai contribuir para uma melhor lavoura de arroz ainda. A gente fica pensando, né, nessa metade sul, e o senhor fala, né, com muito entusiasmo, né, da questão do potencial que a gente tem ainda, né, porque a gente levou algum tempo também dando uma patinada. Eu queria lhe perguntar, professor, sobre esse projeto aí que a Farsul, juntamente com as entidades, outras entidades e universidades também, vem trabalhando com a questão das pastagens de inverno. E o projeto Duas Safras também, né, que pretende, principalmente na questão do milho, aí, conseguir produzir mais em menos tempo. É possível isso? Como é que o senhor vê agronomicamente essa questão aí de intensificar mais essa pastagem de inverno, qualificá-la mais, até porque nós temos uma cadeia animal, seja de proteína animal, seja de frango, seja de suínos, muito voraz, né, por essas forrageiras. Nos fale um pouquinho sobre isso, qual é a sua visão que o senhor tem? Eu acho que isso anda junto da integração, né? Quer dizer, da integração desses usos da área. Mas eu sempre retorno assim, ó, nós temos que ter as bases bem feitas. Se nós cuidarmos de projeto lá de drenagem de toda a nossa área, da bacia, subbacia, da nossa propriedade, depois nós melhorarmos, cuidarmos dessa parte do ambiente radicular, as geotecnologias que vêm nos ajudar a nivelar a superfície do solo, os drenos de superfície, que não permite que fique muita água durante muito tempo, isso é bom para todos os cultivos, é bom para a soja, fundamental, para o milho, mas essas forrageiras de inverno também vão reagir muito bem. As intervenções, nós mostrávamos isso e nas imagens a gente pode ver, as intervenções que a gente fez para a soja, por exemplo, com escarificação para melhorar a produção de soja, parte dessas intervenções ainda elas estão presentes na trincheira que a gente observa ali, né? Beneficiando o cultivo que vem na sequência. Por exemplo, o cultivo próximo que vier agora seria uma forrageira em cima dessa área. Então essa forrageira vai encontrar melhor condição de sistema radicular, de ambiente, para produzir mais massa seca e, por consequência, maior quantidade de forragem aos animais. Então eu insisto muito nessa parte inicial, que é básica, que eu chamo assim de potencialização do uso das áreas de arroz, né? Uma vez feito esta base, nós temos alternativas de outros cultivos com muito mais assertividade, né? E professor, para a gente concluir, a gente está falando aí no vegetal que precisa muito mais dos nutrientes que estão no solo do que necessariamente estão
no ar. E nós temos a questão da água também no solo. Sim, esses projetos que a gente fala, o primeiro, digamos, começa um projeto de drenagem, e esses 2 últimos anos mostrou claramente a necessidade da irrigação. E essa metade sul tem essa benesse, nós temos água próximo, né? Nós estamos aprendendo a aproveitar melhor essa água. Claro que é um caminho grande de eficiência, mas o que a gente vê esse setor aí, diferentes setores ligados aí evoluindo, colocando o seu conhecimento, a sua expertise, é uma coisa realmente entusiasmar. Não dá para ficar de fora. É interessante que as pessoas vão se adequando, vão fazendo parte da evolução dessa história, porque daí a gente não perde esse momento, né? E quem vai entrar aí pode ter riscos e a gente tem que ser calculado. Tem áreas, por exemplo, que a gente vai recomendar, não coloca a soja aí porque é muito risco ainda. Enquanto não fizer isso que é necessário tecnicamente, não arrisca. Ou o milho da mesma forma. Mas enfim, o que a gente precisa é começar esse processo e cada um tem que saber achar o seu jeito de fazer. E começar de forma segura, eu sempre digo isso, fazendo uma pequena área, o que eu chamo de cantinho da inovação, que para um pode ser 10 hectares, para outro pode ser 100 hectares, né? Depende do tamanho que nós estamos trabalhando, mas enfim, aprender, fazer, aprender, ver a reação, porque tem muito isso de uma reação do local, a condição edafoclimática, o que faz no local não serve para outro, precisa fazer um processo de validação, que a gente chama, trazer as tecnologias para as diferentes realidades e modos de fazer e fazer as adaptações. Então eu digo assim, quem está começando, começa numa área segura, porque daí, se der errado, não tem problema. E se der certo, mesmo dando errado, ele vai fazer escola, o aprendizado para o futuro, né? E vai pegando cancha. Vai pegando cancha, vai pegando confiança, vai gostando e depois ele mesmo vai começar a produzir informações que podem ser distribuídas, disseminadas para uma área maior, né? Sempre um motivo de alegria e também de sabedoria falar com o senhor. O senhor sempre traz para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, coisas novas e coisas boas. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos. Conexão Rural, na 32ª abertura da colheita do arroz. Oferecimento: Feder Arroz, Fortral New Holland e Sementes Rancho King, que convidam para o Dia de Campo da Fazenda Palma, dia 23 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã.